Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Hoje nós iremos concluir a mensagem 7 princípios sobre liderança. No domingo passado nós refletimos sobre 4 princípios e hoje nós veremos 3 princípios restantes, dos 7 dos quais eu havia apresentado. E também estamos hoje encerrando, nossa série sobre liderança. Estes princípios de liderança que estamos vendo e temos estudado durante este mês foram extraídos dos ensinos de Jesus e eles devem ser praticados por todos que desejam liderar como Cristo. Liderar como Cristo é exercer o modelo de liderança pastoral, onde o líder exerce um poder serviço. O líder é servo antes de tudo. Então nós vamos ver os 3 últimos princípios dos 7 de um líder servo. Quinto princípio, pegue a toalha. Era costume nos tempos de Jesus, quando alguém recebia um convidado, providenciasse um lava-pés. Um escravo, um servo, que lavava e enxugava com uma toalha os pés de seus visitantes. Isso era feito porque, dias de Jesus, as estradas eram muito empoeiradas. Nós não tínhamos asfalto, calçadas como hoje. Naquele tempo, se usavam sandálias. Então, os pés eram cobertos de poeira. E isso também se devia à forma como eles sentavam à mesa. E eu quero poder mostrar isso para vocês. A Santa Ceia, provavelmente, ela aconteceu em torno de um triclínio. Triclínio é essa mesinha baixinha que vocês estão vendo na forma de U. Essa abertura, ela existe para permitir que os servos pudessem vir aqui e repor os alimentos, a comida, enquanto os convidados estavam reclinados à mesa. Eles não sentavam na forma como nós em cadeira. Às vezes podiam até estar sentados sobre esses acolchoados, mas era muito comum que eles se reclinassem sobre a mesa. Então vou pedir para passar o próximo, a gente vai ver isso numa figura, está vendo? Aqui nós temos, não dá para vocês, não sei se vocês conseguem perceber o vão aqui, o U, do triclínio, Jesus com seus discípulos, e pode ver que eles estão meio reclinados à mesa. Na próxima figura a gente vai enxergar isso pelo alto. Eles ficam reclinados, quase que deitados. E então, como que eles faziam? Eles se reclinavam e se apoiavam sobre o braço esquerdo e se serviam com a mão direita. Dessa forma, eles se sentavam. E é interessante, só para vocês perceberem que, normalmente, segundo os estudiosos, o convidado de honra ficava no meio da parte esquerda da mesa. Então, nesse local, você imagina mais ou menos, foi possível aquela mulher chegar, Maria, e chorar ali aos pés de Jesus, porque eles ficavam meio que reclinados. Ela chega e ele está nessa posição. Ela não teria que atravessar todo mundo pisando em cima de todo mundo, dá licença, para me chegar até Jesus. Segundo os estudiosos, então, é dessa forma que se posicionavam. E dito isso, então você consegue entender por que era importante esse lava-pés. Afinal de contas, os pés ficavam à mostra, para todos ali. É interessante que Jesus chegou no cenáculo. Cenáculo é um nome dado à sala de refeições. Ou também cenáculo pode se referir
a um quarto que ficava no primeiro andar de uma casa utilizado como aposento. Tá? Mas neste contexto que nós estamos, o cenáculo se refere, então, ao ambiente da refeição, à sala de refeição. E é interessante que, então, Jesus entra no cenáculo, mas ninguém se dispõe a lavar os pés. Não existe ali um servo para lavar os pés. E nenhum dos seus discípulos se dispôs a isto, né? Se colocou para lavar os pés. Então eles são surpreendidos, eu diria, por Jesus, porque Jesus toma a toalha e ele se dispõe a lavar os pés, conforme nós podemos ver em João, capítulo 13, no versículo 4 e 5. João, capítulo 13, verso 4 e 5, diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Em nossos dias, a maioria dos líderes desejam que alguém pegue uma toalha e lave os seus pés. Isso significa que eles esperam que os seus liderados, que seus voluntários, os seus funcionários os sirvam. Normalmente é assim que nós vemos, os líderes esperando serem servidos. Líderes que agem dessa forma, eles são mais chefes do que líderes. Chefes exigem resultados, né? Chefes cobram desempenho e veem seus voluntários mais como subordinados do que membros da mesma equipe. Então eu coloquei aqui para vocês algumas diferenças entre chefe e um líder. Por exemplo, o chefe tem subordinados. O líder tem parceiros. Um chefe, ele vê a equipe como funcionários. O líder vê a equipe como um time. É uma equipe. O chefe está focado em si mesmo. Ele busca o sucesso pessoal. O líder foca na organização. Ele trabalha para o bem comum da organização. Um líder fala, o chefe, né, fala para a equipe. Fala muito mais do que ouve. Um líder conversa com a equipe, ouve muito mais do que fala. Um chefe pensa a curto prazo. Ele quer resultados imediatos. Um líder pensa a longo prazo. Ele preocupa-se com o futuro. Um chefe foca no lucro. Ele busca os resultados financeiros. O líder foca no crescimento. Busca fortalecer a sua organização, a empresa ou a igreja onde ele está. Existe uma diferença, então, entre chefe e líder. Jesus é um líder. Ele não é chefe. E nós precisamos aprender esse modelo de liderança de Jesus e vivermos esse tipo de liderança. Líderes servos é o que somos. E líderes servos veem seus voluntários como membros de sua equipe e não subordinados. Líderes servos trabalham para extrair o melhor da sua equipe, do seu time. Diferentemente dos chefes. Assim como Jesus deixou o seu lugar de honra naquela refeição da Páscoa, pegou uma toalha e serviu de exemplo para os seus discípulos. Eu e você, que somos líderes, como Cristo, líderes servos, nós precisamos ter a disposição de pegar a toalha, se for necessário, para lavar os pés de nossos liderados,
ao invés de corrermos e sentarmos à mesa na expectativa de que venham nos servir. Pegar a toalha é o líder dar valor aos seus liderados e ao trabalho que eles produzem. Pegar a toalha é o funcionário deixar muitas vezes o seu posto para ajudar quando necessário o seu colega de trabalho, ainda que ele não esteja dentro do seu departamento. Pegar a toalha é se colocar de joelhos para honrar os que te servem. O líder, conforme vocês podem ver aí na figura, diferente do chefe, ele ajuda a equipe a puxar o carrinho. Não fica apenas ordenando. Ele faz parte do processo. É assim que Jesus nos ensina a liderar. É assim que Ele diz para nós pegarmos a toalha e estarmos dispostos também a servir, a lavar os pés uns dos outros. Sexto princípio que eu gostaria de destacar nessa manhã, que a gente aprende com Jesus, é forme uma equipe. Montar sua equipe de trabalho é algo extremamente importante, pois não realizamos nada sozinhos. Em Lucas capítulo 6, verso 12 ao 13, nós vamos encontrar Jesus formando a sua equipe. Diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Veja, Jesus tinha diversos discípulos nesse instante, mas ele sai e escolhe 12. E eu quero destacar algumas coisas neste processo de escolha. Primeira coisa, Jesus escolheu sua equipe após passar um longo período de oração. A equipe ela não deve ser imposta, mas escolhida por aquele que vai liderá-la. A escolha da equipe é fundamental para o sucesso daquilo que se deseja realizar. Por isso se deve montá-la em oração. Isto é, sob a total orientação de Deus. A segunda característica que eu vejo na escolha de Jesus, e aí nós teríamos que olhar os personagens dessa história, e nós não teríamos o tempo para isto, mas o que eu quero afirmar é que ele escolheu homens ensináveis, não preparados para aquilo que iriam realizar, mas com o coração disposto a se submeter, a aprender. Ao contrário do que faríamos muitos de nós, nós somos sempre tendenciosos a escolher aqueles que já estão, aos nossos olhos, prontos, né? Jesus escolheu pessoas que não estavam prontas. Contudo, é ensinável. Isto sempre é preciso e é necessário. Pessoas ensináveis. Trabalhar com pessoas que não são ensináveis é muito difícil, pois elas acreditam que já sabem de tudo, que não precisam aprender mais nada, e dessa forma, além de se tornarem soberbas, elas se tornam intragáveis. E cabe ao líder ajudar o seu liderado, o seu voluntário, a melhorar, a se desenvolver, a fazer melhor do que fazia, a ajudá-lo a ser melhor. E se o líder não fizer, então este líder é negligente e culpado diante de Deus, porque ele está ali para aperfeiçoar e melhorar aqueles a que ele lidera. Uma outra característica é que Jesus escolhe homens que tinham a disposição de segui-lo. Os homens que Jesus escolheu abriram mão de tudo para passar horas com ele e aprender
tudo o que ele tinha a ensinar. E aí eu vou destacar duas características dentro desta disposição de seguir. A primeira refere-se à fidelidade para com seu líder. O líder pode ter pessoas que não pensam como ele na sua equipe, mas não pode ter pessoas que não são fiéis a ele. Pedro não pensava como Jesus. Jesus sabia que precisava ir para a cruz. Pedro puxou a própria espada e cortou a orelha de quem quisesse levar Jesus, né? O pensamento não era igual, mas ele era fiel a Jesus. Ele era fiel ao seu líder. Pessoas fiéis, mesmo quando pensam diferentes de seu líder, elas se entregam àquilo que ele disser. E Pedro, então, foi repreendido por Jesus. Jesus cura aquele homem. E Pedro guarda a sua espada. E Jesus é levado pelos soldados. E Pedro nada faz, porque ele obedeceu a palavra de Jesus. De uma maneira simples, eu poderia dizer assim: você pode não concordar com a estrada que o líder está seguindo. Talvez a estrada que o líder está seguindo aos seus olhos é uma estrada esburacada, é uma estrada cheia de lama, e você fala, isso aí vai dar zica. O carro vai quebrar, vamos ter que empurrar. E aí você fala, olha, tem uma estrada aqui, asfalto novo, perfeito. Por que você não entra nessa estrada? Mas às vezes Deus dá uma direção, e aquele líder entende, precisa entrar naquela estrada. O liderado que é fiel, ele vai dizer, essa estrada não é melhor, vamos por aqui. Mas se ele entende que o líder está dizendo, não, mas Deus está dizendo aqui, esse é o caminho que nós precisamos percorrer. Ele fala, então vamos. Se é que empurrar, vamos empurrar. Se quebrar a Kombi, a gente dá um jeito. Estou contigo. Se é isso que Deus está falando, eu estou contigo. Precisa-se ser fiel. E Jesus buscou homens que tinham disposição para isso. Abre mão da sua opinião pelo bem maior de todos. A segunda implicação que está nessa disposição de seguir é que o liderado, o voluntário, aquele que está seguindo um líder, ele se entrega inteiramente àquela missão e à visão que foi dada. Não tem como você trabalhar com liderados e voluntários que não estão dispostos a seguir o líder, que não estão dispostos a ouvir, a aprender, a caminhar juntos. É necessário que os voluntários, é necessário que aqueles que estão sendo liderados confiem no seu líder. É necessário, sim, que participe com ele da caminhada, que entenda a missão que ele está trazendo, que entenda a visão que ele está trazendo, entenda e abrace isso e seja participativo. E é necessário, e muitas vezes vai ter que gastar hora em reuniões, vai ter que gastar hora em conferências, vai ter que gastar horas, vai ter que se dedicar a isso para aprender e conviver juntos, para que o time se torne verdadeiramente um time. E sabe que é tão simples, né, a gente ver isso? Pensa num time de futebol, por exemplo, num time de basquete, num time de vôlei. Pensa numa equipe. Pensa num clube que os jogadores resolverem só se encontrar no dia do jogo. Você consegue ver eles vitoriosos? Nem se conhecem, nem sabem quem são. Aí vão chegar lá, vão enfrentar uma equipe que todos os dias treina, que todos os dias estão gastando horas juntos, que todo mundo sabe aonde quer chegar, porque eles conversam, eles trabalham juntos, que sabe quem chuta com a perna direita, quem chuta com a perna esquerda, sabe como vai lançar, porque sabe e já conhece cada um. Então, é necessário, para que nós sejamos vitoriosos naquilo que Deus nos coloca na mão, andarmos juntos, estarmos juntos, reunirmos, afinarmos juntos a visão, assim como um time. E esses jogadores de futebol, eu canso de assistir, né, porque eu gosto de ver lá, às vezes, os comentários. Eles, às vezes, abrem mão de horas, né, com a família, tem que dormir numa concentração, tem que estar lá para todo mundo estar concentrado. É isso que é concentração. Todo mundo está concentrado no objetivo que eles têm para realizar. Mas eles vão e fazem.
abrem mão de muitas coisas para poder fazer isso, se privam de muitas coisas, de festinhas, de bebidas, de comidas, para poder alcançar o seu objetivo. Também nós, para podermos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Os líderes servos multiplicam a sua liderança, capacitando outros para liderar. Liderar uma equipe é a mais alta expressão de liderança servil. Um líder servo não deve trabalhar sozinho. Todo líder deve ter uma equipe que o ajude a desenvolver melhor o trabalho. O 7º princípio, delegue responsabilidades e autoridade. Meu tempo aqui já está bem escasso, então eu vou acelerar mesmo agora com vocês. O texto básico é esse, Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e da terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que esse texto nos ensina? Este texto nos ensina que Jesus recebeu toda a autoridade do Pai para a realização da sua missão, e ele então agora está dizendo: vão em meu nome, vão na minha autoridade, vão e façam discípulos. Pula para mim, por gentileza. E nós temos que fazer, ensinar a todos a obedecer a tudo que Jesus ordenou. É isso que Jesus quer de nós. Essa é a nossa missão, fazer discípulos, ensiná-los a obedecer tudo o que Jesus deseja de nós. E é interessante que a igreja, na sua história, vem fazendo isso. Desde lá os apóstolos que receberam, eles vão fazendo mais discípulos. No início da história da igreja, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, 1 Coríntios, diz o texto lá que 500 pessoas estavam reunidas vendo Jesus sendo elevado aos céus. Entretanto, de todos esses 500 discípulos, vamos dizer que ali estavam, ou quem sabe até haveria mais discípulos, mas não estavam naquele momento ali, Jesus escolheu 12. Em Efésios 4:11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Jesus escolheu 12. E eu vou tentar mostrar então rapidinho isso para vocês na história. Pode passar para mim, fazendo um favor. O que acontece? Então nós temos Jesus. Jesus preparou discípulos e ele escolheu 12. 12 discípulos. E nós temos no início da história da igreja, lá em Atos capítulo 6, que estes 12 discípulos estavam exercendo o ministério que Jesus lhes havia confiado. E então, houve lá um pequeno problema, né? Afinal de contas, alguns irmãos e irmãs viúvos não estavam recebendo a cesta básica, estavam, né, tendo dificuldade com aquela distribuição que havia ocorrido no início da igreja, e eles estavam passando dificuldade, e foram fazer lá uma reclamação, né, lá no saque dos apóstolos. Lá, né? E aí, então, os apóstolos disseram o seguinte: ó, vamos fazer assim, nós não temos tempo para ficar cuidando disso, não. A gente precisa continuar fazendo a nossa tarefa que Cristo nos deu, então nós vamos levantar aí para vocês alguns homens para cuidar disso, e aí surgem os diáconos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tudo nos leva a entender, durante a história, que os apóstolos, eles eram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos os ministérios acabavam sobre eles. No início da história da igreja, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que os apóstolos são aqueles que foram enviados por Cristo. São aqueles que dão início à história da igreja. Na medida que eles estão indo e desbravando, né, territórios, levando o evangelho, eles são os evangelistas que estão levando as boas novas, anunciando o que Cristo fez na cruz, anunciando o amor e o perdão. E a igreja começa a crescer e ela começa a ter as suas dificuldades. São eles que também fazem o papel de profeta. Afinal, por exemplo, lá em Atos 15, a igreja estava vivendo algumas lutas, conflitos, vamos dizer assim, por questões doutrinárias, e eles então se reúnem em Atos 15 para ouvir quem? Os apóstolos. Por quê? Porque eles falavam em nome de Deus. Profeta é isso, profeta em Nabi, no hebraico, aquele que fala em nome de Deus. Então, os apóstolos exercem esse ofício profético. Os apóstolos, então, é que falavam aquilo que Deus tinha para ser dito. Então, a palavra final estava toda com os apóstolos. Tá? Eles eram profetas, evangelistas, ao mesmo tempo, eles faziam pastoreio, cuidado deste rebanho. A igreja vai crescendo.
A igreja começa, então, a ter 5.000, daqui a pouco 10.000. A igreja sai, né, ali já de Jerusalém, aí nós temos já ela entrando em outras áreas, Samaria e por aí, Antioquia e vai afora. O que acontece? Com o crescimento da igreja, vários discípulos começam a surgir. E então, nós vemos em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo agora escrevendo, e parece que aquele poder que estava concentrado na mão dos apóstolos é distribuído sobre a igreja por Cristo. Isto é, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que Cristo deu presentes para a igreja, deu alguns dons para a igreja. Colocou alguns homens para ser apóstolos, profetas, homens que começaram então a exercer uma tarefa dentro da igreja. Então nós começamos a perceber que nós temos lá os apóstolos ainda, mas começa a surgir da história da igreja alguns homens que estão falando em nome de Deus, alguns homens que começam a caminhar na história da igreja, percorrendo as igrejas, e eles levavam aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Eles estavam firmando as coisas, porque havia muita heresia nesse tempo sendo levantada, né? É o movimento gnóstico, diversas teorias erradas, e então precisa que a igreja comece a ouvir estes homens que vinham e afirmavam aquilo que os apóstolos tinham trazido. Os apóstolos até então estão ainda escrevendo as epístolas. Nós não temos ela no início da igreja ainda. Nós estamos lendo aqui Efésios 4:11, Paulo está descrevendo isso, mas as cartas ainda estão sendo escritas, estão correndo. Então nós temos os profetas ainda caminhando por aí falando, né? Nós temos os evangelistas que começam a surgir, pessoas que começam a falar do amor de Deus, e nós tínhamos aí os pastores. Paulo vai levantando em todo lugar por onde ele vai passando, os presbíteros, os pastores, homens que estavam ali para cuidar da igreja. O que acontece? Eu estou tentando chegar para os nossos dias bem corridos, como eu disse aí, tá? Por isso está meio atropelado. Pensa na igreja atual. Agora, hoje, você não tem mais apóstolos hoje, você não tem mais profetas hoje, você não tem mais evangelistas hoje. Eu estou olhando para nós aqui, tá? Aí você pode até falar, não, pastor, tem evangelista? Não, não temos. Nós temos hoje só pastores. Rapidinho, eu vou só dizer para vocês, né? Um dia a gente faz uma conversa maior sobre isso. Mas por que nós temos só pastores? Porque seminários formam o quê? Pastores. Aí você tem alguém que tem o dom de evangelista, o que ele faz? Seminário. O que ele vira? Pastor. Então você tem, na verdade, pastores. E hoje os pastores são profetas, evangelistas, mestres e missionários. Aí você percebe que tem alguns pastores que têm uma característica mais de mestre, não é assim? Tem outros pastores que têm uma característica mais evangelística, tem outros pastores que têm uma característica mais profética, não é? Por quê? Porque se concentrou tudo depois com a história na figura do pastor. Isso se deve por quê? Porque a igreja ela começou a desvalorizar, não é assim? Então o evangelista, por exemplo, se ele quiser viver do ministério, ele precisa virar o quê? Pastor. Porque a igreja não banca o evangelista. Se for um missionário, normalmente temos missionários, alguns não pastores, mas muito pouco, a grande maioria acaba passando também por esse campo, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a igreja de hoje, ela continua o movimento de delegar responsabilidades e autoridade. Desde Cristo, as responsabilidades dadas por Cristo e de pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando, ensinando, ela vem caminhando até os nossos dias. E hoje, então, nós temos pastores. Vamos olhar para um outro ângulo agora, rápido. Nós tínhamos Jesus tinha uma visão, uma visão que ele recebeu do Pai, a missão que ele recebeu do Pai. Jesus vem então para salvar a humanidade, e ele então delega o ensino dele, as responsabilidades estavam sobre ele, sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos. A igreja reunida aqui em assembleia, ela delega essa responsabilidade e autoridade a um pastor. Foi isso que vocês fizeram comigo, não foi isso? A assembleia veio reunida, agora é a igreja unida, e aí ela chama e fala assim, pastor, agora o senhor vem e nos ensina. Vocês delegam sobre o pastor uma responsabilidade, e vamos para o próximo. O que acontece? O pastor, eu estou devolvendo.
O pastor delega a responsabilidade e autoridade agora sobre a igreja. Por quê? Porque, na verdade, somos todos igreja de Cristo. No fundo, somos todas ovelhas de Cristo. Eu sou uma ovelha, como vocês são ovelhas. Eu sou uma ovelha a qual Cristo separou para o ensino, a qual Cristo separou para aperfeiçoar os santos, tem uma função. Mas todos nós temos uma função nesse corpo. E é nesse sentido também que eu convoco a igreja novamente, para que a gente juntos possa exercer a tarefa que Cristo deu, porque essa tarefa é de todos. E aí, então, como pastor, a gente delega responsabilidade para líderes. Então nós temos diversos ministérios na igreja que têm a sua missão, para cumprir a missão que vem lá de Jesus. E esses líderes ministeriais delegam também sobre os seus voluntários. E nós vivemos dessa forma, delegando autoridade e responsabilidades uns aos outros. E é assim que a igreja é construída. Não é centralizado o poder para uma pessoa, mas é nesse exercício de cada um do corpo exercer sua função, seu ministério. Todo líder precisa aprender a compartilhar responsabilidade e autoridade. Jesus fez isso, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender esse funcionamento. E eu quero então concluir com vocês. Palavra final. Para que nós possamos ser líderes servos. Pegue a toalha. Pegue a toalha. Não tenha vergonha de pegar a toalha. Deus te fará grande quando você tiver a capacidade de pegar a toalha, de se ajoelhar e honrar aqueles que te servem, honrar aqueles que estão ao seu lado. Forme uma equipe, líderes ministeriais, líderes de grupos pequenos, no seu trabalho, viva esse tipo de liderança, na sua casa, forme uma equipe, ore muito para que você escolha pessoas certas, e delegue a sua equipe. Você forma a equipe e delega a eles responsabilidade e autoridade, confia. Eles vão errar, vão errar, mas também vão acertar. E quando errarem, os ajude. Ajude a ver onde errou, ajude a ver como pode melhorar. E é assim que se cresce. É assim que se lidera. Olhando para todos, no mesmo nível. Não sou maior que ninguém aqui. Não sou. Sou uma ovelha como vocês. Apenas uma função, talvez diferente, que Cristo colocou. Mas somos todos iguais perante Cristo. Ele é o verdadeiro pastor. E o único pastor. Eu me submeto a Ele. E que você possa se submeter também. Deixe-o guiar a sua vida. Ele vai te levar para pastos verdejantes. Vai te levar em lugares de água refrescante. Sua alma vai ser refrigerada, cuidada, amada. E Ele faz isso por nós e através de nós. Feche os teus olhos. Amado Pai eterno, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedir que o Senhor esteja nos abençoando, e eu oro e clamo ao Senhor para que tudo aquilo que não pôde ser dito, o Senhor possa de alguma forma falar com a tua igreja, o Senhor possa esclarecer a tua igreja. Obrigado, Deus, por este tempo. E que o Senhor possa fazer de nós líderes, líderes servos, líderes que peguem a toalha, líderes que tenham a disposição de lavar os pés do irmão, líderes que são capazes de ajoelhar, sim, Senhor, porque sabem que do Senhor virá sim, do Senhor virá o socorro, do Senhor virá a força, do Senhor virá a bênção, do Senhor, porque tudo que fazemos é para o Senhor. Líderes servos sabem que existem para o Senhor. E que a vida só tem sentido quando é vivida no Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por ter falado conosco durante este mês. Por ter nos ensinado tanto. E que nós possamos, Senhor, viver tudo que o Senhor tem nos trazido e nos falado aos nossos corações, Deus. A começar por mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.